Alô, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar. Ele está de volta, Tato Savvi. As pessoas pediram e ele retornou. Tato, seus cumprimentos para esta câmera. Olá, amigos, que honra estar aqui com vocês mais uma vez, batendo papo com esse amigão aqui. Um dos assuntos que era, assim, constante nas entrevistas, no Pinga Fogo, tanto de Richard Simonetti como aquele que eu apresento às sextas-feiras atualmente, Tato, são os sonhos. É verdade. Será que eles representam alguma coisa? Será que há uma simbologia? Tato, primeira coisa que eu lhe pergunto. Sim. É verdade que nós morremos toda noite? É o que dizem a doutrina dos espíritos. É como um treino para a morte. Quando dormimos, o nosso corpo físico precisa descansar. Mas o nosso espírito não. Ele é imaterial, ele não tem cansaço. Então ele sai do corpo, fica ligado, sim, por cordões fluídicos, mas ele interage com pessoas que já desencarnaram, com outros que estão também em emancipação da alma, como diz Allan Kardec, e muitas vezes essas relações trazemos para a vida real como revelações do passado, como certas situações para o futuro, como certos descobrimentos, como fatos históricos que nós temos. Então, é como se fosse um desencarne, só que voltamos todas as manhãs ao acordar outra vez. Você sintetizou todo o nosso programa, Tato. Acho que vamos ter que encerrar agora. Não, você tem grandes assuntos. Tato, há uma ideia, uma crença de que o sonho sempre tem uma simbologia. Então, é muito comum que as pessoas perguntem em nossos programas: olha, eu sonhei com uma pessoa que está fazendo isso, assim, assim. Isso representa tal coisa? Tato, há realmente uma simbologia? E Freud gostava muito de analisar os sonhos para poder encontrar os traumas das pessoas. Tanto em relação à sorte, ao futuro, o sonho tem assim uma tabela que a gente diz: eu sonhei com leite, significa isso. Eu sonhei com morte, significa vida. Isso existe, Tato? Não. Essa leitura como uma tabela que eu posso até codificar, isso não existe. Kardec disse que nós não podemos interpretar os sonhos como os leitores de Buena Dicha, né? Como os cartomantes. Saiu tal coisa. Porque, na verdade, cada um tem a sua história, seu processo reencarnatório, e aquilo pode gerar em alguém um resultado contrário ao que os espíritos superiores queriam. Então, primeira coisa, imaginemos como isso é descartado. Se você sonha com um animal, eu sonhei com um cachorro. Nossa, eu sonhei com um gato. Na cidade de São Paulo, nós temos mais de 11 milhões de pessoas. Acho que todos os animais da tabela do jogo do bicho saíram pelo menos em sonhos. Vocês vão jogar, um deles vai ganhar. E os outros 24, não sei quantos são mais ou menos. Então, o que significa? Sonhou com aquilo? Nem sempre acontece. Porque, na verdade, não é só relacionamento espiritual que acontece durante o sonho. Quando nós dormimos, entramos em algumas fases. 5 fases do sono nós temos. As mais populares é a fase REM e a fase não REM. Na fase REM, sonhamos. E os sonhos servem também como organização da memória. Por exemplo, eu posso sonhar com esse programa aqui, com esse bate-papo, porque fisiologicamente eu mexi com isso, minha memória foi ativada. E durante o sono, na organização minha cerebral, o que vai ser descartado, o que vai ser armazenado no meu HD córtex frontal, eu manipulo e isso gera meu sonho. Só que interessante, nós não sonhamos um sonho só durante a noite toda. Eu entro na fase REM, sonho. Saio da fase REM, não sonho mais. Volto na fase REM, sonho outra vez. Outro sonho. Só que meu cérebro, sempre que eu acordo, quer me dar uma resposta lógica das coisas. Por isso, muitas vezes, Sidney, ao contar um sonho para alguém, você fala: nossa, tive um sonho maluco. Sonhava que estava com o meu pai, andando pela praia. De repente, quando vi, eu já estava trabalhando num lugar que eu nunca vi. É que você está tentando ligar uma coisa com outra. Às vezes nem é o mesmo sonho. Mas não é só isso. Não vem aqui para destruir expectativas de relacionamentos amorosos que encontraram o papai, encontraram vovó no mundo espiritual. E um detalhe que para mim tira essa questão foi o caso de Dante Alighieri. Dante Alighieri, quando escreve Divina Comédia, é um livro póstumo. Ele escrevia, a primeira parte estava pronta, e ele escrevendo a segunda parte conclui também, mas ele deixou isso bem guardado, ele não queria que fosse apanhado, ele estava com todo o cuidado, o que merecia. Ele conta que as experiências dele durante os sonhos, o sono, é que fez ele escrever aqueles níveis de inferno, aquele negócio ali. Só que ele desencarna, ele morre, e a segunda parte ninguém sabia onde estava. Esposa procura, os filhos procuram, ele tinha 2 filhos.
E aí naquela situação desesperadora, e agora não vai dar para lançar o livro do papai, um dos filhos, o Jocopo, sonha com o pai, de branco, Dante iluminado, ele fala, filho, papai guardou em tal lugar, procure lá com a mamãe, chame uma testemunha, um advogado, alguma coisa, e você... Ele falou, nossa, ele conta para a mamãe, então... E foram lá e encontraram. Então não pode ser algo só da nossa cabeça, uma revelação feita desse nível. Então você vê, há relatos de que você tem contato com o mundo espiritual e se acalma, tem a informação do filhinho que desencarnou, tem um pressentimento de algo. Mas é claro, nós que estamos ligados à doutrina, que sabemos da nossa morte inevitável, se você sonhar com o Richard Simonetti, tudo bem, você tem um amigão ali. Mas se você sonhar com um sonho que vai lhe perturbar, então é melhor que você não lembre. E eu concluo e a gente encerra como você quiser. Mas o Kardec pergunta assim, quando você afirma que nós não sonhamos, ou tem pessoas que não sonham, é um erro. Porque você sonha todas as noites, isso é um fato. Mas não lembramos. Mas não lembramos. Então eu falei, nunca sonho. Sonha, mas não lembra. E se você não tem na memória, é como se você não tivesse vivido. Os processos cirúrgicos que faço e a pessoa está desacordada ou com óxido nitroso, ela fala, nossa, eu nem passei por aquilo. Porque não está na memória. Mas esse sonho faz parte de um processo importante, que é uma relação no mundo espiritual que temos. No próximo bloco, eu vou conversar com o Tato sobre um fato ocorrido comigo. Eu estou lançando agora, em abril, o meu 11º livro, meu 5º romance. Mas o primeiro romance que eu escrevi, Dr. Galton, o Restaurador de Passados, eu tive um sonho. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Voltamos já já. Estamos de volta para o segundo bloco com Tato Save. Você já sonhou que ia ganhar na loteria e ganhou? Tato, Sim. eu estava dormindo na minha casa, de madrugada, me bate uma ideia extraordinária. E eu levanto, não deu tempo nem de ligar o computador, escrevi à mão mesmo. Quando eu levantei, passei a limpo. Mas, Tato, que surpresa desagradável. Aquilo que eu achava que era o capítulo, mais um capítulo do meu livro, não tinha nada a ver com ele. Sim. 15 ou 20 capítulos mais tarde, eu posso até dizer o nome do capítulo, se você me perguntar. Qual é o nome do capítulo, Sidney? O Incidente. O Incidente. É um momento, quando eu leio esse capítulo agora, eu me emociono, porque eu sinto que aquela informação, que aquela ideia maravilhosa que está ali, eu não teria condição, não teria capacidade para criá-la. Não por ser você amado, eu também muitas vezes falo. Como também, se você me perguntar mais tarde, eu vou falar do livro que eu estou lançando agora, em abril. Tá. Mas, Tato, o que aconteceu ali? O incidente estava a 15, 20 capítulos distantes do momento que eu estava escrevendo. Eu tive uma antevisão, eu tive uma ideia que eu registrei, depois ela se encaixou. Ou, uma coisa que até me arrepia de pensar, será que o livro já estava escrito na espiritualidade e eu tive acesso a um dos capítulos? Sidney, você decide mais de uma possibilidade que pode ser. Você pode ter tido contato com um amigo espiritual seu, por exemplo, seu anjo da guarda, lhe orientou, passando essa informação, você acorda, lembrando com ela, numa memória consciente que você tem, e já falou, mas isso não tem muito sentido.
Mas por que eles revelaram agora? Para mostrar para você. Querido, você vai ver que tem sentido sim, guarde essa informação. Agora, pode também que esse livro já tivesse sido escrito, não que ele tire seu mérito, que você não é o próprio escritor, que você copiou esse livro, mas há na obra de André Luiz, nos Mensageiros, um quadro de São Diniz. Lembra disso? Lembro. E que André, olha, esse quadro eu já vi lá na Terra. Um detalhe sobre essa obra, eu estava em Paris e relendo esse livro, e quando eu descubro que foi ali em Paris que ocorreram aqueles fatos que eles se referem a esse personagem. Continua. Claro, então. Então pode que ele tenha falado, poxa, esse quadro eu já vi lá na Terra. E André confunde. Então vocês têm uma cópia aqui? Fala, não, André, a cópia está lá. Aqui é o original. Então pode que você tenha tido acesso a uma informação de um livro que seria o original, ou o documento central do que você escreveu, e aí você traz essa informação. Mas pode que esse livro também não tenha que existir lá para poder existir aqui, e eles trazem informações para a gente. O Chico uma vez foi perguntado por que os médiuns não trazem equações grandiosas como de Einstein, por exemplo. E eles falam, o Chico respondeu, não seriam os cientistas aqui pessoas que recebem informações durante o sono? Então, essa ajuda, esse toque que o mundo espiritual dá, pode muito bem acontecer, como você comentou. E olha só, para você ter uma ideia, Paul McCartney, um grande compositor que eu gosto muito, em duas de suas obras mais famosas, a Let It Be e Yesterday, ele relata que aconteceu durante o sonho. Na Let It Be, fala sobre Mary, a mãe dele. Ele diz que ele estava aflito por um problema, ele durante o sono sonha com a mamãe, e ela aparece e fala, filho, tá tudo bem, let it be, vai passar. Como a própria Maria fala, vai passar, tudo passa. E ele se sente melhor e acorda sentindo-se melhor. E logo ele encontra uma solução, parece que inspirado. Ele compõe Let It Be. E Yesterday, ele tem contato com uma canção, e ele acorda e ele fala, nossa, essa música já existe, porque ela já está na minha cabeça, ela está pronta. Então ele vai para o violão, como você fez, vai digitar, porque não esquece. Ele diz um sol maior, um Fá sustenido menor, si com sétima. Ele fala, nossa, mas a música está pronta. Ele mostra para o John Lennon, essa música, você conhece essa música? E ninguém assim, não. Ele fala assim, bom, deixa ela aí. E em si era a música mais executada, mais gravada no mundo todo. Então, quer dizer, parece sim que há um contato, um merecimento. Agora, se você vibra bem, o Richard, nosso grande Richard, falava, mas como que eu vou saber para onde estou indo depois do meu sono? Como que você está vivendo a tua vida aqui no dia a dia? Você está indo em que lugar? Você gosta do quê? Está frequentando o quê? Você não perde a consciência. É que a gente pensa que, eu não lembro, eu fui guiado por... Não, você tem consciência absoluta do que você está fazendo. Então, se você no mundo físico, em vigília, tem uma relação boa, gosta de frequentar lugares ditos com moral, no mundo espiritual a mesma coisa. Agora, se você está frequentando lugares promíscuos, gosta de coisas ilícitas, com certeza você não está sendo bem acompanhado. Tato, é possível no sono e no sonho algum espírito me revelar o futuro? É sim, é possível. Porque o futuro, na verdade, existem programações reencarnatórias. E essas programações muitas vezes são intransferíveis, vamos dizer. Pode até ser, mas não é aquele futuro que eu penso, então na esquina tal hora vai acontecer. Porque aí seríamos marionetes. E Jesus pede para a gente, sejam prudentes como as serpentes, mansos como as pombas. Por quê? Porque isso vai evitar muito problema. Então, para todo pecador, ele dizia, pessoal, não faz mais isso para não lhe acontecer coisa pior. Ou seja, mude o comportamento, porque você altera lá. Então, se alguém está vendo, como Kardec na Gênese comenta, estou em cima de uma montanha, vendo um comboio que vem por aqui, um outro que vem por aqui, estou vendo a velocidade dos dois, pela visão superior privilegiada, você pode antever o futuro. É isso que acontece nos sonhos? Isso muitas vezes. Mas o futuro nós não estamos construindo a cada minuto? Exato, por isso que aquela situação, pelo caminhar que o Sidney está fazendo, pelo caminho, é inevitável que se desemboque nisto. Muitas vezes até como uma prevenção, filha, não faça mais isso, mude esse comportamento, há um pedido. E você ganha até uma moratória, você prolonga a sua permanência aqui na Terra. As leis de Deus são elásticas, elas não arrebentam, mas elas aceitam o nosso bom comportamento. Então, muito é disso. Agora, não é aquela questão, tal dia você vai ganhar na loteria, jogue lá. Eu tenho uma grande dificuldade de aceitar que isso esteja
vinculado à manipulação espiritual para que aconteça. Mesmo que você sonhe ganhar na loteria, muitos sonhos não ganham. Outro sonho é porque tem aquele desejo e um dia ganhou e sonhou. Mas, por outro lado, eu tenho um caso autêntico que efetivamente aconteceu de uma pessoa que sonhou que iria se encontrar com a sua alma gêmea e encontrou. Ah, isso é legal. E essa possibilidade de futuro, sim. Por quê? Porque nós temos programações para a nossa vida, não temos? Você sabe que amanhã você tem uma festa, tem uma formatura, você se programa para o trabalho. Eu posso ter namorado essa minha alma gêmea que eu ainda não conheço na vida atual, lá na espiritualidade? Eu digo assim, lá vocês já se conhecem, por exemplo, porque até em vidas anteriores já programaram-se se conhecer. Nosso lar fala de um local, inclusive, Sim. destinado ao namoro, ao noivado, aos compromissos futuros. Será que, de repente, eu sonho com a minha amada e a espiritualidade está facilitando o meu reencontrar? Pode, claro. Se está programado, se vai ser saudável para ambos. Esse livro é fantástico, se citou o Nosso Lar. Você se prepara, já se tem o contato assim, olha, já está chegando a hora, vocês vão se encontrar, vocês não lembram, porque senão ficaríamos, Kardec pergunta, vivendo uma vida dupla, e é melhor que nos concentremos já que estamos encarnados. Richard falava que nós não nos lembramos dos sonhos, principalmente porque o nosso corpo não tem uma constituição física adequada a ter consciência das duas realidades, das duas dimensões. Isso Você mesmo. concorda com isso? Concordo. Nossos órgãos físicos são muito grosseiros, às vezes, para ter essa impressão sublime. Ernesto Bozano fala isso também. Fala também. E Kardec também diz, numa das questões, a partir da questão 400 do Livro dos Espíritos, ele começa a relatar sonos, sonhos e explica. Então ele diz isso. Nós não lembramos muitas vezes porque os órgãos físicos são grosseiros e o nosso contato é muito sublime. E às vezes não interessa lembrar exatamente assim. Porque se materializasse aqui um espírito e falasse, Sidney, tal coisa, era capaz de você obedecer. Eles não podem impor, eles sugerem que você tome a sua decisão e fala, vou confiar nisso. Mas o sono é tão importante, Sidney, pela relação espiritual, acredito. Porque vejam, rapidamente ele conta, há uma pesquisa científica que 3 grupos de ratos tiveram uma remoção de um bem fisiológico. Então, um não poderia comer, outro não poderiam beber, outros não poderiam dormir. Grupos, né? Grandes números de ratos para cada um. Qual que você acha que foi o que primeiro sucumbiu? O que não dormia. Aquele que não dorme, em uma noite acordado, já não está comendo mais. Aquele que não bebe foi o segundo mais sofrido e o que não comia ficava tempos. Por que essa importância tão grande em dormir? É porque é funcionalmente importante que nós descansemos o corpo, mas nos relacionemos no mundo espiritual. Tenho convicção de que essa obrigatoriedade, esse fato, Deus quer que a gente viva lá, há um relacionamento, um preparo, é uma oportunidade muito grande de sermos instruídos e termos revelações. Agora, nem sempre pode. Se eu contar para uma pessoa que ela vai desencarnar, ela pode entrar em parafuso. Mas se eu contar para alguém equilibrado, que tem uma aceitação, pode prepará-la, ajudá-la para o processo. Então, em algumas situações, em pequenas doses, Sim. é possível anunciar um eventual futuro. Exato. Olha o que o Divaldo respondeu. Divaldo, você sabe o dia de sua morte? Ele fala, não, eu sou como um cego que se aproxima da fogueira, mas já pressente o calor. Então ele não sabe exatamente que horas, mas ele já tem essa percepção. Tem uma relação no mundo espiritual tão aberta. E também está com mais de 90 anos, né? Exato. Eu não quero nem saber desse calor, não. Estou muito bem aqui no fresquinho com esse ar. No último bloco, que daqui a pouco vamos trazer para o Tato, eu vou contar para o Tato um fato ocorrido neste livro que eu acabei de lançar, Herdeiros de Nós Mesmos. Vamos ver a explicação que ele me dá, porque eu não tenho ainda explicação. Quem sabe um expert em sonhos e interpretações pode me responder. Você deve estar curioso, e eu também. Voltamos já já. O último bloco do Despertar de hoje.
Estamos de volta. Olha só, gente, contato, o tempo voa. Mais um bloco do nosso programa de hoje e vamos encerrar. Tato, eu contei para você que naquele primeiro romance meu, Dr. Galton, o Restaurador de Passados, eu praticamente baixou o santo e eu escrevi um capítulo inteirinho que só foi ser utilizado, encaixado bem lá na frente. Nesse livro que você me ajudou a lançar agora em abril, Tato, sim, ocorreu alguma coisa quase que semelhante. Eu estava, vamos dizer, da metade do livro para o final e de repente me pinta uma ideia de 2 ou 3 capítulos capitais. E foi uma ideia, não sei se você já leu essa parte do meu livro. Sim, li sim. Você lembra quando o Samuel estava, ele entra assim, incógnito, numa sessão espírita lá de São Francisco, ele está escondidinho ali, negro, no escuro, sem nenhum ruído, ele está quietinho, e de repente levanta-se o médium, conduzido pelo espírito, e chega até ele e começa a conversar em alemão com ele, ele entende e responde. O transcorrer, que nós não podemos revelar, senão você não vai ler meu livro, eu achei essa ideia espetacular. E foram 3 capítulos que abrangeram uma situação que eu gostei muito de que estivesse no livro. Mas ela me surgiu assim, muito antes de chegar no final do livro. Parte. Eu tinha ainda percorrer um certo tempo para chegar ali. Eu escrevi esses 3 capítulos, preenchi o que faltava até ali, depois dali até o fim tem outra parte. Mas eu tenho perfeita consciência, Tato, de que aqueles 3 capítulos me foram inspirados em sonho. É possível? Muito possível. Inclusive, ao ter lido o seu livro, no nosso bate-papo, eu lhe perguntei, Sidney, aquilo ali, eu sei que você não tem mediunidade, mas como é que se explica essa relação? E aí você gentilmente respondeu, é muito possível, pessoal. Podem ter certeza que os espíritos são atraídos pelo nosso pensamento. Quando você senta para escrever um livro, quando você senta para ler sobre um assunto, espíritos que se interessam por aquilo vão se aproximar. E se você se dedica a um trabalho, como eu conheço você, meu amigo, e se dedica a esse trabalho, esse bastão que o Richard passou à sua mão de escrever pela nossa doutrina, impulsionar a nossa editora, espíritos vão lhe ajudar, são tão interessados e querem fazer com que aquilo ganhe vida, ganhe valor. Muitas vezes, como você humildemente comentou, você fala, eu não tenho capacidade para escrever um negócio desse. Eu sinto isso em palestras, às vezes estou falando uma coisa, me surge uma ideia que não estava programada, eu fico emocionado pela profundidade do pensamento, e eu falo, não pode ter sido meu. Agora, eu não receberia isso se eu não tivesse trabalhado, me dedicado a isso. Quando eles colocam, e perceba que no livro seu, Dr. Galton, o primeiro romance, você também teve uma inspiração que lhe foi dita ou inspirada momentos antes, não foi na hora exata. Talvez porque você tem que ter essa confiança. Poxa, estão me ajudando, me passaram uma informação que agora faz sentido. Muitas vezes eu também tenho uma... Mas por que isso? Eu não estou linkando a nada. E de repente me faz sentido. Para me mostrar, olha, eu estou com você, nós estamos lhe passando informação. No mundo espiritual, para quem não tem mediunidade, é a única oportunidade. Eu não consigo receber nada agora, como o Chico fazia. Mas durante o sonho, vou pessoalmente lá e converso com meu amigo. Nos Estados Unidos, é proibido que o oficial, sentindo-se injustiçado por uma situação qualquer, ele será punido se ele fizer a reclamação no mesmo dia, ainda ao calor das emoções. Tato, o travesseiro é um bom conselheiro? Ah, excelente. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho pede que a gente todos os dias ao dormir passe em revista o que foi nosso dia. Pensa se você não fez algo muito... Aliás, 919, para mim, é a questão mais importante do Livro dos Espíritos. Continue. É grandiosa. E ele fala, pense se você agiu mal, se tem alguém que possa, nesse momento, lhe apontar um dedo, ou não ele não diz assim, mas que você fala, realmente eu errei. E quase sempre acontece nesse calor, essa emoção. Quando cortaram o meu cabelo, Sidney, eu estava na faculdade, eu tinha um cabelo comprido, mesmo que feinho, mas era meu,
Eu fiquei muito triste, muito entristecido. E eu, naquele dia, falei, agora eu vou levar o último minuto, essa última consequência. Mas 2, 3 noites no travesseiro, parece que me deu uma vontade de não fazer nada. Eu poderia fazer boletim de ocorrência, como fiz, levar a crime de lesão corporal, com prisão, inclusive, para esse amigo. Eu poderia ter levado a expulsão dele na escola, porque dentro da escola não poderia, na Universidade do Sagrado Coração, onde o diretor nosso trabalhou. Mas eu fiquei assim, me sentindo assim, não precisa fazer isso. Então, a calmaria passou. E muito possivelmente, essa é a questão. Pode que os meus amigos espirituais falaram, filho, vamos conversar, tá? Teu amigo está aqui também. Em desdobramento, em emancipação da alma. Nós dois em desdobramento, vamos lá, você vai levar a consequência, isso, deixa isso quieto. Ele fez uma tradição que existe. E eu fiquei entusiasmado e fiquei feliz de não fazer. Não foi uma contrariedade. Não, você não vai fazer, não vai fazer na marra, senão você... Não, eu fui convencido espiritualmente. E eu refleti comigo mesmo, ninguém veio falar para mim. Nós conseguimos falar com o nosso protetor espiritual nos sonhos? Todas as noites, se você quiser, se você merecer, Kardec diz, ele está sempre à disposição. E eu posso, antes de dormir, pedir a Deus que me dê essa oportunidade de falar com o meu anjo da guarda? Deve pedir, pessoal. Antes de dormir, desliga o computador um pouquinho antes, pega uma leitura do Emmanuel, da Bíblia, do livro que você gostar, reflita, faça uma oração, peça de coração, faça por merecer para entrar em contato. Na Revista Espírita, São Luís e Santo Agostinho diz que é missão deles, eles fazem de muito bom grado. Eu quero encerrar o programa contando um fato que muita gente já ouviu. De repente, reencontrei com meu avô Joaquim. E eu não sabia se era ele. É o senhor, avô Joaquim? E ele simplesmente levantou o boné, o cap, ele era motorista de táxi, e mostrou uma moeda grudada aqui na testa dele. E eu fui para pegar a moeda e acordei chorando. Sabe por quê? Não. Eu não me lembrava mais de um fato da minha infância. Meu avô, quando chegava, ele abria os braços, pegava-me no colo, e eu já levantava o cap e tinha uma moedinha grudada. Mas eu não me lembrava mais disso. Era coisa de legal. 50 anos atrás. Eu me encontrei com o vô Joaquim? Sem dúvida. Sem dúvida você se encontrou com ele, teve uma experiência gostosa, porque ele já estava equilibrado, você já tinha merecimento e também não se espantaria. Isso é um fato. Olha quantas experiências. E pensa em você em casa, se isso já não aconteceu com você, que explicação você teria melhor para isso? 10 segundos para dizer para as pessoas como que elas devem se preparar para o sono. Viva bem durante o seu dia, fazendo o possível para ser aquela pessoa que Jesus lhe vendo tenha felicidade. E antes de dormir, faz uma oração sincera, peça a Jesus, peça ao anjo da guarda que esteja do seu lado e encontre com você, lhe dando o direcionamento correto para o dia seguinte. Muito obrigado a você pela companhia. Muito obrigado, Tato, meu amado, por mais sempre uma essa honra. vinda até o nosso programa. Até a próxima semana.